É isso aí, galera. A partir de agora, você está no seu canal do YouTube, no meu canal do YouTube, Professor Antônio em Busca da História. Inscreva-se, participe, você faz a história, eu apenas conto a história. Como prometido, após o conteúdo ser aplicado lá no sexto ano, no quarto bimestre, a gente estaria fazendo uma pequena revisão. Ora eu vou reformular as questões, já passar a resposta, ora eu só vou fazer um comentário sobre a questão, tranquilo? Mas tudo vai te auxiliar na sua avaliação. E o nosso conteúdo é o Império Romano e outros impérios da sua época, mas eu basicamente vou perguntar só do Império Romano, beleza? E como eu sempre falo, todos os caminhos levam a Roma. Essa frase faz sentido, porque naquela época Roma fez uma vasta rede de estradas, assim como teia de aranha. Mas os filósofos não quis dizer isso exatamente. Ele quis dizer que culturalmente todos os caminhos levam a Roma. O latim foi a língua mãe de Roma. E as línguas hoje, os idiomas mais importantes falados hoje no mundo, vêm do latim, como inglês, português, francês, espanhol. E daí o pau quebra, beleza? Aí eu já vou para a primeira questão. A primeira questão eu vou te colocar um texto sobre os patrícios, que vai relatar toda aquela situação do Senado, que era os patrícios eram as famílias ricas, né, as famílias ricas do Império de Roma, de qual eles eram os senadores que governavam Roma e indicava o imperador. Geralmente esse imperador era um militar, um general que conquistava terras para Roma, beleza? Mas aí teve uma galera, os plebeus, ou seja, o resto da população, tudo era pobre, exigiu mais participação na política de Roma. E Roma teve que aceitar, porque boa parte desses plebeus era que fazia composição ao exército romano. E eles ameaçaram a sair da cidade. Se saísse, enfraquecia Roma. Beleza? Então no texto vai estar toda essa explicação da questão 1. Vou te perguntar, de acordo com o texto apresentado, explique o motivo de uma pequena diminuição no poder do patrício. E lá no texto vai estar, pessoal, porque os plebeus, os militares passariam a integrar a assembleia composta por representantes das centúrias do exército, 80 guerreiros, tranquilo? Que decidiam assuntos sobre guerras. Os patrícios os plebeus passou a participar desse conselho. Então, essa mudança, olha a resposta da pergunta, essa mudança diminuiria um pouco o poder dos patrícios, que deixarão de ser o único grupo a ocupar o poder político. A partir daquele momento, os patrícios, os plebeus também participavam da política romana. Então, enfraqueceu sim o poder dos patrícios. Tá tudo no texto, é só ler. Aí vou pedir para você relacione as colunas a seguir. Coluna A eu vou colocar patrício, clientes, plebeus e escravos. E quero que você relacione. Quem eram os patrícios, galera? Membros, já foi ensinado em sala de aula, falado, debatido, e acho que todo mundo sabe na ponta da língua. Quem eram os patrícios? Membros das famílias aristocratas, famílias ricas, grandes proprietários de terra, que governavam Roma por meio do Senado. Quem governava Roma era eles. Clientes, homens livres que viviam sob a proteção dos patrícios, com os quais estabeleciam trocas e favores. Muitas vezes patrícios e clientes eram parentes distantes. Plebeus, homens livres, camponeses, sem terras e pequenos agricultores, artesãos e comerciantes. Não tinham direitos políticos essa galera, beleza? E por fim, a última, ainda havia os escravos, né? Que representavam uma pequena parcela da população. Eles trabalhavam em atividades domésticas ou prestavam serviço, em sua maioria eram endividados, ok? É essa relação que eu vou querer, tranquilo? Tá bem fácil, tá bem tranquilo. Agora vamos lá já para a próxima questão. Reflita sobre o texto, vou colocar outro texto lá e vou pedir para você. Reflita sobre o texto lido e responda qual foram as 4 conquistas dos plebeus, beleza? Eles conquistaram, participaram da política e depois passaram a conquistar alguns direitos. E os 4 que eu vou perguntar, qual foram os 4, beleza? Foram, vai anotando aí. Letra A, o direito de se casarem. Letra B, a interferência nas decisões do Senado. Letra C, o fim da escravidão por dívidas. Letra D, o acesso às leis. Tranquilo? Essa aí foi as 4 conquistas dos plebeus. E essa escravidão por dívida, cara, naquela época, em Roma, tinha escravidão por dívida. Se o cidadão devesse, não tivesse condições de pagar, ele se tornaria escravo até pagar a sua dívida. Tranquilo? Beleza? E também quando o exército conquistava alguma cidade, aqueles
guerreiros lá se tornavam escravos. Vamos para a próxima. Marque V ou F. Vamos, letra A. Roma foi fundada em 1753 a.C., sendo governada inicialmente por um rei. Perfeito, era a monarquia lá, depois é que começou a república. A primeira república da história foi em Roma, que é o nosso sistema de governo hoje, beleza? Vamos lá, letra B. Censores, censo da população, pessoas que contavam a população, assim como o IBGE hoje. Letra C. Cônsules, eram os líderes militar e administrativo, beleza? Letra D. Édio era o administrador da cidade, entre parênteses, prefeito, como se fosse o prefeito hoje. Tranquilo? Já vou para a próxima. Os problemas a serem resolvidos, os seguintes. Vamos lá. Os cartaginenses atacam uma parte do território romano. Quem deveria responder por essas situações? Quem deveria? Letra 5. Pessoal, lembra que quando eu passei lá para vocês, os magistrados, o cargo de todo mundo é cônsules, prestores, censores, questores, édio e tribunal da plebe. Né? O tribunal da plebe era só quem decidia coisas dos plebeus. Então, os cartaginenses atacaram uma parte do território romano. Quem deveria responder por sua situação? Os cônsules, beleza? Os cônsules. Aí vou te colocar um texto para você responder a questão 6 e 7. Olha, nem ia falar o nome da questão, já falei. Vamos lá. Primeiro, o texto indica as construções realizadas em Roma pelo imperador. Quais são elas, galera? Tem várias. Os anfiteatros, quase não saem. Tinha o Coliseu, beleza? Todo tipo de monumento que você encontrar em Roma, você pode citar. Porque se você citar um ou dois, eu também vou aceitar. Se você citar mais, não tem importância nenhuma. Vai depender do conhecimento de vocês. Tranquilo? Lá eu posso ver aqui no texto, tem vários aqui, ó. Tem as estátuas de César, tem várias coisas. Fica à vontade, vou deixar você à vontade, até porque tá citado esses monumentos aí no texto. Tranquilo? Próxima, identifique no texto ainda, identifique o trecho que relatam as atividades econômicas da cidade romana, beleza? Pessoal, as atividades romanas eram produtos, alimentos e metais. Essas eram as atividades econômicas de Roma naquela época, beleza? Aí vou colocar mais um texto para você responder mais uma questão. Tem que ler o texto, galera, tem que ler o texto. Vou fazer a pergunta. Aí a pergunta lá vai ser o seguinte: com base no texto e nos seus conhecimentos sobre o período histórico romano, quem governava Roma durante a monarquia? Pessoal, quem governava Roma? Toda monarquia é governada por um rei, beleza? Ou rainha, claro. Vou fazer só um comentário nessa próxima questão. Na próxima questão de vocês, eu vou comentar aqui. O Senado romano era composto por 300 senadores, tranquilo? 300 senadores era composto o Senado romano. Espero ter ajudado. Reformulei 9 questões para a sua prova. A sua prova vai ter 10, mas eu reformulei 9. Tranquilo? Inscreva-se, participe. Você faz a história, eu apenas conto a história. Professor Antônio em busca da história.